A pele não é mera embalagem? Não, ela evita infecções. Com licença, doutor, posso fazer uma sugestão? Por favor, estou aberto a sugestões. O seu nome mesmo? Eu chefio a clínica infantil doutora Harriet Townsend. Lane. Sim, é claro. É Dr. Longmire, Dr. Kelvin, muito prazer. Dr. Cooley. Eu li sobre a sua pesquisa. Sobre corações com malformações congênitas. Meu Deus, as mulheres e os corações. Vivian, sirva uma bebida para a doutora Townsend. O que deseja? Champanhe seria bom. Vamos lubrificar a veia da inspiração. Doutora Townsend, por favor, fale mais. Bom, é uma coisa que até agora havia sido considerada intratável, mas não acredito que seja assim. Estou falando da tetralogia de Fallot. Bebê azul. Nessas crianças, o coração falha, ficam sufocadas devido ao bloqueio arterial pulmonar. Estenose pulmonar. O índice de mortalidade... Gente, pausa aqui pra mim, por favor. Aqui vemos uma coisa bem interessante para entender o papel da mulher na ciência ao longo da história. Ellen Townsend, apesar de ser uma das colaboradoras para a realização de uma das maiores cirurgias cardíacas do século XX, foi submetida por muitos homens no meio em que atuava. Isso é bastante prescindível através da frase que o médico solta: "Meu Deus, as mulheres e seus corações", querendo de alguma forma invalidar o que ela falava, com propriedade, aliás, apenas pelo fato de ela ser mulher. Isso é um absurdo e revela a cultura machista presente em várias áreas da ciência. E o Vivian Thomas, que teve uma atuação tão presente na descoberta da derivação Belloc-Townsend, teve que, como mostra a cena, se submeter a trabalhos extras para complementar a renda doméstica, pois apenas de atuar juntamente com o Dr. Alfred Blalock nunca obteve reconhecimento merecido. Isso pode ter com certeza uma relação com o contexto racista em que os Estados Unidos enfrentavam logo após a abolição da escravatura no ano de 1865, em que leis segregacionistas entre 1870 até 1960 surgiram para limitar os espaços em que podiam ser ocupados por pessoas negras como eu e servindo de fortalecimento do racismo legalizado. Thomas vivia uma dupla vida, trabalhando para descobrir uma das maiores cirurgias cardíacas da história e, ao mesmo tempo, fazendo bicos para conseguir pagar as contas. Mano, isso é muito revoltante. E é evidente que a falta de reconhecimento do papel de Thomas para a descoberta e a aplicação da derivação Belloc-Townsend, que veremos um pouco mais acima, teve base racista. Outra coisa bem interessante que podemos perceber é a forma como eles não têm as respostas prontas para tudo, mas sim tentando que eles conseguem as respostas que eles buscam. O óbvio e o racional nem sempre são pontos concretos de sucesso, como na ideia de tratar pacientes com problemas no coração, coisa que naquela época não ocorria, e ver como isso tudo acontece é muito da hora. Mas bora continuar o filme, parece que vai ficar ainda melhor e vamos entender mais sobre Thomas e o que é a derivação Belloc-Townsend, que eu acabei de citar aqui em cima. Doutora, por que estão sentados assim? Um menino me disse que isso ajuda a respirar melhor. Desvia a circulação para as pernas, bombeia para os pulmões. Está dizendo que não devo permitir que esse médico opere o milagre de salvar o meu bebê? Não, nós não podemos operar milagres. Querida, Deus tem seus planos para nós. Nós temos que aceitar. Mas eu fiquei tão feliz quando fiquei grávida da Arlene. Você sabe, eu não tive tempo suficiente. Por que Deus não me deixa conhecê-la primeiro? Eu não quero ir contra ele. Alguns de vocês devem estar se perguntando por que essas crianças estão azuladas. Essa tonalidade está relacionada com a cianose, causada pela tetralogia de Fallot, que nada mais é do que o fluxo de sangue pobre em oxigênio para o corpo. A tetralogia consiste em 4 defeitos cardíacos, como a desproposição da aorta, que ocorre o deslocamento da aorta para o lado direito do orifício aórtico, a estenose pulmonar, que é o estreitamento da válvula pulmonar, causando obstrução da movimentação sanguínea do ventrículo direito para a artéria pulmonar, a hipertrofia ventricular direita, que é o resultado da pressão excessiva, e a comunicação interventricular, que consiste em uma abertura no septo ventricular, e daí ocorre o contato entre o sangue venoso e o arterial. Outro fato curioso também é a postura adotada pelas crianças,
que ficam sentadas com as pernas dobradas e as mesmas relatam, que é uma posição melhor para a respiração. A explicação clínica dada é de que essa posição desviava a circulação sanguínea para os pulmões, aumentando a circulação sanguínea. Mas também, posteriormente, vão surgir situações de conflito moral e religioso, como o medo da mãe de não saber se a filha deveria fazer cirurgia ou não, e o fato do padre, ele insinuou praticamente que ela queria ser Deus, pelo simples fato dela querer salvar a filha dela. Não vejo como fazer. O senhor lembra que lá no Vanderbilt fazíamos pesquisas para gerar hipertensão arterial? Nós fizemos a anastomose da subclávia com a pulmonar. Não conseguimos aumentar a pressão, mas o fluxo sanguíneo aumentou um pouco. Fizemos exatamente o que a doutora Tausig disse que os bebês precisam. É isso. Faremos um desvio e redirecionamos uma artéria. Então faremos uma ponte até a artéria pulmonar, não é isso? Através dos pulmões. É um caminho longo, mas chega até lá. Não posso dizer se o sangue está fluindo pelo desvio. É pequeno demais para sentir alguma coisa. Dr. Blaylock, tem que ver isto. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. A pressão arterial está subindo. Ei, vocês viram que a criança se curou? Isso ocorreu porque tanto a derivação baloctácea original, que promovia uma ligação entre a artéria subclávica e a artéria pulmonar, quanto a derivação baloctácea modificada, que utiliza um enxerto sintético de politetrafluoretileno expandido para conectar o arco aórtico à artéria pulmonar, ambas têm o objetivo de aumentar o volume de sangue que chega aos pulmões para ser oxigenado. E tudo isso só foi possível porque o Dr. Robert Gross corajosamente realizou o primeiro fechamento de persistência de um canal arterial, mostrando que as crianças poderiam tolerar uma grande operação torácica. Além disso, pouco depois, Ballock realizou o fechamento da persistência do canal arterial em Vanderbilt. Isso fez com que Towson tornasse convicto de que deveria haver uma maneira de reorganizar a canalização para obter mais sangue para os pulmões. Então, Ballock e Thomas imediatamente entenderam que seus estudos anteriores sobre hipertensão arterial pulmonar poderiam ser bem-sucedidos, mas de uma maneira que nunca tinham imaginado. Então, por isso que eles tiveram sucesso na prática. Pois é, pessoal. Nós conseguimos perceber que a derivação da lactose vai muito além de apenas uma cirurgia, atendendo a aspectos anatômicos somente. Existem questões raciais, questões sociais, questões de gênero estão envolvidas. Nós podemos perceber a imagem de cientista como o dono da razão sendo desconstruída. Conflitos e dramas fizeram parte da história de uma das maiores cirurgias do século XX. O caráter colaborativo da ciência foi essencial para que a derivação da lactose acontecesse. Foi necessário não apenas o trabalho de Blaylock, Thomas e Towson, mas uma série de cientistas fizeram parte desse processo, criando o alicerce que possibilitou esse grande feito. Foi um marco, não apenas para a comunidade científica, mas principalmente para os pacientes com essa doença cardíaca congênita, que é considerada a mais comum entre as cardiopatias. O fato é que o processo científico é árduo, é resultado de sucessivas tentativas e erros, como bem escreveram Marco Antônio Moreira e Fernanda Osserman no artigo sobre o ensino do método científico. Eles disseram: o método científico não é um procedimento lógico, algoritmo, rígido. Em outras palavras, o método científico não é uma receita, uma sequência linear de passos que necessariamente conduz a uma descoberta, ou pelo menos a uma conclusão, ou a um resultado. Na prática, muitas vezes, o cientista procede por tentativas, vai numa direção, volta, mede novamente, abandona certas hipóteses porque não tem equipamento adequado, faz uso da intuição, dá chutes, se deprime, se entusiasma, se apega a uma teoria.